Paz do Senhor. Vou estar na presença de Deus, né? Eu sinto Deus aqui nessa noite. Estamos numa campanha, né? Terceiro encontro com esse tema, curando as feridas da alma. Quem já participou dos 2 cultos dessa campanha sabe que Deus se fez presente e hoje não é diferente, né? Ele está em nosso meio. E hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico chamado Gideão. Se você quiser ir acompanhando, né? Livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ver um pouquinho da história do povo de Israel, quando Deus levanta um libertador, um homem, para defender o povo de Israel que estava precisando de socorro. Se nós olhar no capítulo anterior, nós vamos ver que o povo de Israel estava em um momento difícil. Deus levantou Débora para ser uma juíza e libertar o povo. E o povo voltou para a presença de Deus, porque todas as vezes que Deus permitia um juízo, Deus permitia o inimigo se levantar contra a nação de Israel, é porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo se afastou de Deus. Aí Deus permitiu vir o inimigo contra o seu povo. Muitas vezes Deus vai permitir lutas para nossas vidas para nos ensinar a ser forte, porque a vida é uma guerra. Jesus já nos avisou que não é porque nós chegamos a Ele que vai cessar as dificuldades. As dificuldades vão continuar, mas agora teremos a sua presença, teremos Ele ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar. Mas outras dificuldades que vêm sobre nós é porque nós mesmos trazemos. Tem aquelas que vão vir de qualquer jeito, e tem algumas dificuldades que vêm porque nós trazemos, porque nós nos afastamos de Deus. Veja uma coisa: se Deus é luz e nós nos afastamos da luz, automaticamente, cada vez que nos afastarmos, estaremos mais perto das trevas. É algo automático. Se Deus é a verdade, nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus, para nos aproximar de Deus. Então estamos nos afastando da verdade, nos aproximamos da mentira, do engano. Tudo que for oposto de Deus, nós chegamos perto. Mas como Deus, Ele é um pai, Ele é um amigo, às vezes vai permitir a dificuldade para que nós possamos ter consciência e nos voltar para Deus, chegar a Deus. Uma vez uma professora falou numa reunião para os pais, né? O Maneci faz reunião com os pais de vez em quando, né? Essa professora falou para os pais: apesar de nós amar nossos filhos, precisamos muitas vezes corrigi-los. Uma palavra bonita, né? Mas não é verdadeira. Porque quem ama corrige. Não é apesar de nós amarmos. A correção é um ato de amor. Então Deus muitas vezes corrige porque é ato de amor. Ele não nos abandona. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Agora, quando chegamos aqui no capítulo 6, começa dizendo: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Veja aí. Se olhar o último versículo antes do capítulo 5, sossegou a terra 40 anos. Por 40 anos o povo estava bem, mas de repente eles esqueceram de Deus. Aí entrou um porém.
os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas nessa hora, eles ficaram 7 anos sofrendo. Os midianitas, tudo que o povo de Israel plantava, a nação dos midianitas, o povo dos midianitas vinha lá e recolhia, levava tudo embora. Triste, né? Não tinha mais nada. Às vezes, levanta-se os midianitas na vida da gente, sabe? Quando a gente não vigia, quando não busca a direção de Deus. Eu trabalhei muito tempo para pagar cartão, juros sobre juros, aos midianitas. Se eu buscasse a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para gastar na hora certa, no tempo certo, aí eu vou reclamar e dizer: Deus me ajuda, me socorre. Aí pela misericórdia dele vai me ajudar a me alinhar, sabe? Mas se eu não buscar dele sabedoria, eu vou dando liberdade para os midianitas, né? Mas esses midianitas vieram. Mas o povo de Deus então clamou a Deus, e Deus, por sua misericórdia, levantou um libertador. O povo tinha empobrecido muito, tudo que eles faziam perdiam, então clamaram ao Senhor. Versículo 6 do 6. Agora, quando olhamos no versículo 7, sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos homens, ou dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Aqui está Deus lembrando o povo de Israel o que ele já tinha feito. Sabe que no corpo físico as pessoas passam por um processo de esquecimento. Às vezes fica fraca, né? Com a idade vai enfraquecendo, outros mais novos vão enfraquecendo. Mas também há uma doença na alma. Há uma doença na alma que faz a pessoa acabar esquecendo do que Deus já fez. Esse esquecer do que Deus já fez não está falando de um esquecimento no corpo físico, está falando de um esquecimento na alma. Fala de uma ingratidão para o que Deus já fez. Muitas vezes a pessoa acaba esquecendo. Muitas vezes a pessoa acaba esquecendo o que Deus já fez. E Deus está dizendo: eu sou Deus que tirei vocês lá do Egito. Eu sou Deus que tirei vocês da servidão. Eu sou Deus que tirei vocês da escravidão. Eu sou Deus que os redimiu. E mais uma vez, eu estou pronto para abençoar vocês, para dar uma nova oportunidade a vocês. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos derrotados? É porque nós já esquecemos o que Deus já fez por nós. Nós esquecemos daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Aí Deus disse: agora vocês não precisam temer aos deuses das nações desse povo que está vindo contra vocês, porque eu, o Senhor, vou pelejar por vocês. Sabe o que acontece quando a gente fica com medo de alguma coisa? A gente passa a adorar. Quando a pessoa teme uma crise financeira, quando a pessoa teme que vai quebrar, ela passa de uma forma a adorar o dinheiro, porque aquilo que você teme se torna teu Deus.
Foi por isso que Jesus disse que não é para adorar a Mamon, adorar a Ele. Porque na verdade, nesse mundo financeiro, existe um espírito que governa. É um espírito que escraviza nações, povos. A pessoa tem e continua querendo mais. E nem que seja esmagando vidas, nem que seja passando por cima de outros, porque ela está com um espírito que escraviza. Aí Deus está dizendo: vocês não temam os deuses das nações, porque quem teme, adora. Aquilo que coloca medo no teu coração, ele começa a receber a sua adoração. O que coloca medo no teu coração? Não deixe o medo tomar conta do teu coração. Deus quer te libertar do medo. Essa nação, o povo de Israel, estava doente, a sua alma estava doente, estavam carregados de medo e acabaram adorando os deuses que temiam. A Bíblia diz que devemos temer a Deus, o Deus verdadeiro. Mas há uma diferença aqui. Temer fala de honrar, respeitar, amar. Não fala de ter medo. Não é ter medo, é honrar a Deus, é respeitar a Deus, temor a Deus, temor a Deus, é ter temor a Deus, não não é medo ter dele. medo de Deus. Ele está entendendo. Eu sei de história de pessoas que chegaram como ele na igreja e passou-se pouco tempo, lá na porta do corpo dele trabalhando. Deus pode libertar ele essa noite. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deus ama ele. Respeito, temor a Ele, não medo. Glória a Deus, temor a Deus. Isso. Aí Deus se levanta e chama um homem para defender a nação de Israel dessa marca. Nós vamos ver aqui no versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, os berezitas. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Tudo que o povo de Israel plantava, os midianitas vinham lá e roubavam. Então agora Gideão fez uma colheita e ele vai ter que malhar o trigo, sabe? Quem já malhou alguma coisa aí? Feijão, trigo, sabe? Estava malhando, mas ele não estava lá no lugar que malha trigo, ele foi lá no lugar aonde preparava as uvas, porque na cabeça dos midianitas não ia procurar lá malhar trigo de uva. Então Gideão estava escondido, trabalhando, lá separado. De repente aparece um anjo do Senhor, e chama Gideão de varão valoroso. Agora, se você for ver a continuidade da história, o Gideão estava ali porque estava com medo. O Gideão estava ali não se achando um valoroso, não se achando corajoso, mas Deus olhou para o Gideão e não viu ele naquele momento. Deus já estava vendo o futuro de Gideão. Você olha para a pessoa hoje e vê um momento, e Deus olha para você, olha para a pessoa e vê um futuro. Deus olhou para Pedro, diz: Pedro, tu tem uma grande obra. Pedro, você vai fazer coisas grandes. Mas naquele momento Pedro tinha traído o mestre. Naquele momento Pedro se sentiu covarde. Mas Deus não estava vendo onde Pedro estava. Deus estava vendo onde Pedro chegaria. Glória a Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos onde elas estão, e Deus está olhando com outro olhar e vendo aonde Deus vai colocar elas. Gideão estava com a sua alma enferma.
Gideão estava com a sua alma amedrontada, mas Deus está chamando ele de varão valoroso, corajoso. Esse é o nosso Deus, que acredita em nós quando nós mesmos não acreditamos em nós. Eu vejo que Deus quer mudar a tua história. Talvez você olhe para você nessa noite e não acredite mais em você mesma, não acredite mais na tua história, não acredite mais no teu relacionamento, não acredite mais, sabe, que tem solução para o teu trabalho, para o teu dia a dia. Deus está olhando amanhã. Deus está olhando amanhã. Deus está dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Agora Gideão vai retrucar, vai dizer: mas o Senhor é conosco, porque nos sobrevêm todas as coisas. Eu creio. Mas porque o Gideão, ele esqueceu o que o próprio capítulo 6 começa dizendo: o povo se afastou de Deus. O povo tinha se afastado de Deus. Foi por isso que estava sobrevivendo. Mas não é porque Deus não amava o povo, é porque Deus agora queria trazer novamente o povo para perto dele. Talvez Deus esteja permitindo alguma coisa sobre a tua vida e você fica perguntando: mas se Deus é comigo, se Deus me ama, por que isso? Se você procurar com a sua mente humana, talvez você não encontre resposta. Mas se você hoje colocar a tua fé em Deus e acreditar nas promessas dele, você pode ter certeza que Deus não parou de trabalhar na sua vida. Deus não parou de trabalhar na sua vida. As promessas de Deus continuam de pé sobre a tua vida. Deus tem propósito para contigo. Deus conta contigo. Gideão agora vai fazer alguns testes com Deus. E quando nós olhamos no capítulo 7, Gideão agora ele vai convocar. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele começou a acreditar que Deus tinha um propósito com ele. Gideão, ele fala que ele era uma pessoa comum, não era uma pessoa de uma tribo importante, não era uma pessoa de nome importante. É isso que Deus faz. Às vezes a gente fica pensando que para Deus usar tem que usar o ciclano e o beltrano. Não, Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar a nós. Deus capacita, Deus que nos capacita. Capacidade não vem de nós, capacidade vem de Deus. Deus olha qualquer um de nós, basta nós dizer: Deus, eles vêm aqui, pode contar comigo. Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Deus, eu sou teu filho, Deus, pode contar comigo. Sou tua filha, Deus, pode contar comigo. É só isso que Deus quer. Gideão decidiu obedecer. É o que Deus queria. O resto é com Deus. Mas Gideão vai convocar, ele convoca os homens para lutar. Vamos lutar então. Você viu em volta de Gideão 32 mil homens. Parece bastante? Moisés teria muito mais. Então 32 mil homens, um exército muito mais grande. Eles estão com medo. Eles estão com medo. E quando nós olhamos no capítulo 7, diz: então se levantou de madrugada Gideão e todo o povo que havia com ele, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que do arraial dos Medianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Gideão olhou: 32 mil é pouco. Deus diz: é muito. Porque se ficar todo esse povo ao lado de você, Gideão, e vocês forem lá na guerra e vencer, vocês vão pensar: é que o nosso exército era bom. Lá tinha 50 mil, tinha 100 mil, lá tinha 32, mas cada um homem de nós vale 5 todos. Nós estamos bons. Deus disse: não, vocês vão lutar, mas a glória não será de vocês. Vocês vão reconhecer que fui eu que lutei por vocês. Pergunta para o povo aí, para os soldados: quem está com medo vai embora. Sabe quando você levantou e foi embora? 22 mil. 22 mil homens se levantaram e foram embora. Só
covarde. Ficou 10.000 homens. Agora Deus diz assim para o Gideão: ainda tem mais um teste de Gideão, ainda é muito. Manda esse povo descer lá embaixo do rio tomar água. E os homens desceram. Desceu 9.700 e entrou dentro do rio, e se abaixaram e tomaram água. Apenas 300 foram para de fora, colocavam a mão lá e lambia a água e ficava olhando para o lado. Deus só fica esses 300, o resto não pode voltar tudo. Deus queria mostrar que não depende de quantidade, não depende de número para ele fazer a sua obra, mas aqueles 300 que estavam com vontade. Nós não estamos num número muito grande aqui não. No passado tinha um número que era maior aqui, hoje temos um número reduzido, não é verdade? Mas os que ficaram aqui são com vontade, os que estão aqui são corajosos, os que estão aqui vão lutar, os que estão aqui vão dizer: Deus pode contar comigo. E os que estão aqui estão sabendo que a força agora não depende deles, depende de Deus. Você que está na obra, você que tem a tua luta no dia a dia, não fica pensando na tua capacidade. Eu estudei, eu me preparei, agora vai dar certo. É obrigação nossa estudar, se preparar, mas saber que quem nos capacita é Deus. Quem faz é Deus. Se Deus não fizer, nada acontece. Diz a palavra de Deus: é inútil ao homem se levantar de manhã, trabalhar o dia inteiro, comer o pão das dores, se o Senhor não abençoar. Se Deus não abençoar, se você não buscar a bênção de Deus, é inútil você bater por tudo que te importa. O caminho é Deus. O caminho é Deus. É somente Ele que tem o poder para nos abençoar. Agora aconteceu uma coisa interessante. Ô senhor, você é um bom pregador. Diz assim, a palavra de Deus, que o Gideão agora está com 300 homens ele tem. E Deus disse para o Gideão: Gideão, se você Gideão está com medo, você levanta e vai até o arraial do inimigo. Se eu estou com medo, porque eu vou no arraial do inimigo. Agora veja uma coisa, lá no início Deus disse assim: todos que estiverem com medo, levantem e vão embora. Não foi isso que Deus falou? Gideão tinha que levantar e ir embora, né? Porque daí ele estava com medo. Gideão estava com medo, por isso que ele foi lá no arraial do inimigo. Se você está com medo, Gideão, vá no arraial do inimigo. Sabe o que Deus nos ensina? Muitos medrosos podem ir embora, mas o líder não pode. O líder não está liberado. Aí você vai dizer: mas então nesse caso aqui dentro da igreja, o líder é o pastor Marcos, só ele, né? Não. Dentro de casa você é líder. Lá na escola tem líder. No teu dia a dia tem líder. Todos nós temos alguma coisa para liderar. Todos nós temos algo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Todos nós temos influenciando alguém, para o bem e para o mal. Que tipo de influência é tua? O líder não pode. Eu, por exemplo, se eu desistir da vida, por exemplo, é só ver o sinal. Minha esposa sofre, minha filha sofre. Tudo que eu preguei, eu falei do Evangelho de Jesus, falou e fez tudo o contrário. Deus não liberou, Deus não libera, porque há uma liderança sobre a tua vida. Não desista, não desista. Você não pode desistir. Você não desiste sozinho. A pessoa pensa: não, desistir. Não, tem consequências. Pessoas irão sofrer. Gideão, tu não pode desistir. Você está com medo, tua alma está enferma, está com medo, mas você não pode desistir, porque há uma promessa sobre a tua vida. Gideão, não é você, eu serei contigo. Deus está dizendo: não é você, eu serei contigo.
Acredite que Deus é com você. Deus quer te fortalecer, Deus quer te animar, Deus quer te ajudar, Deus quer te levantar. Glória a Deus. Lá estava o Gideão com medo. Versículo 14 do 7. Respondeu ao seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Quando Gideão estava com medo, Deus manda então Gideão ir lá no meio dos inimigos. É uma coisa que parece um absurdo. Está com medo, então vai lá no ninho, né? Está com medo, vai lá. Tá com medo, velho. Porque é o seguinte: se você não se levantar para enfrentar, o medo se torna grande, gigante, destrói. Mesmo com medo, você tem que se levantar e enfrentar os inimigos. Mesmo com medo, você tem que levantar e enfrentar a vida. Mesmo com medo, você tem que se levantar e dizer: não, eu estou com medo. Não é que eu estou com medo, mas uma coisa é certa: eu vou levantar, porque Deus prometeu estar comigo. Se você toma esse passo, toma essa decisão de se levantar, o Espírito Santo te fortalece. Glória. Então devemos fazer a nossa parte, nos levantar. Agora, quando Gideão chega lá nos inimigos, alguns estão dormindo à noite, né? Mas tem dois conversando. E um começa a dizer do sonho que teve, da visão que ele teve, e o outro dá a interpretação. Isso não é nada mais do que a espada do Gideão que está vendo ali, porque Deus dará vitória a Gideão. Então Deus agora levanta o inimigo para profetizar a vitória de Gideão. Deus trabalha de forma que a gente não entende. O Pilatos estava bravo com o povo de Israel, com os judeus, com os religiosos. Então ele vai lá e escreve em cima da cruz de Jesus: este é o rei dos judeus. Ele escreveu no hebraico, no latim, no grego, lembrando que o mundo religioso, o mundo da política, o mundo, todas as áreas estavam submissas a Jesus. Deus usou o quê? Um ímpio para escrever uma grande verdade. Uma irmã era crente, o marido dela não era crente, não gostava de crente, mas um dia ele está lá no trabalho trabalhando, e um outro pergunta para ele assim: fiquei sabendo que a sua mulher é crente, como que é a vida dela? Como que é o Deus dela? E ele começa a falar. Sabe o que acontece? A pessoa que ouviu aceitou Jesus. Quem ganhou? O não crente ganhou outro para Jesus, porque Deus trabalha como Ele quer. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós ficamos pensando que Deus vai trabalhar de um jeito, mas se Ele vem de outro jeito. Às vezes na nossa oração, quando nós fizemos oração, nós queremos ensinar a Deus como fazer para nós alcançar a vitória. Deus me abençoa assim, assim, assim. Às vezes é uma oração de todo que o Wilson faz. Não sei como Deus vai trabalhar. Eu só sei de uma coisa: que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que tem que prevalecer sobre a minha vida. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas Deus sabe o melhor. Versículo 17 do 7 eu achei interessante. E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer assim, farei vós. Veja aí, o Gideão que não queria ser líder, o Gideão que estava com medo de fazer a vontade de Deus, agora quando ele se coloca para fazer a vontade de Deus, ele se sente tão encorajado, ele se sente, sabe, tão capacitado, porque Deus o capacitou, que ele disse para o povo, para os soldados, os exércitos que estão com ele: orem para mim e façam o que eu fizer.
se tornou exemplo, se tornou confiante. Deus quer fazer de você exemplo. Deus quer fazer de você uma pessoa confiante. Deus quer sarar a tua alma. Deus não quer viver preso com medo, com pânico, com desespero. Deus quer que você se levante e vá ao encontro de pessoas que estão em dificuldade, em lutas, e você vai dizer: eu já passei por esse caminho. Você que está passando por dificuldade, você ainda chegará aonde Deus quer que você chegue. Deus vai contigo nesse caminho, você não vai ir sozinho, e você ainda será instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Poderá dizer: façam assim, porque eu fiz assim. Busque ao Senhor como eu busquei. Sabe, se voltem para Deus como eu me voltei. Você será uma testemunha viva do milagre de Deus, das bênçãos de Deus, do que Deus está fazendo, está realizando. O primeiro missionário que está na Bíblia que Jesus enviou é o homem de Gadara. Homem de Gadara. Tem um dos evangelistas que diz que havia um homem endemoniado. Tem outro evangelista que diz que havia um homem preso com espíritos malignos. Então a visão de um é olhar e dizer assim: é um endemoniado. Outro olha e diz: não, é um homem preso que precisa ser liberto. Às vezes você olha para a pessoa e diz assim: aqui está um viciado. Mas tem outro que vai olhar e diz: não, aqui está uma pessoa que precisa de Deus. E agora, esse homem que se encontrou com Jesus, que foi liberto por Jesus, que Jesus transformou a vida dele, ele se tornou o primeiro missionário de Gadara. Deus não escolheu uma pessoa de boa reputação na sociedade, sabe? Não, foi ele. Porque o nosso Deus é o Deus que muda vidas, muda história. É o Deus que não vê só o presente, Ele vê o presente e vê o amanhã. E eu quero te dizer que o teu amanhã é abençoado. O teu amanhã é de vitória, é de bênção. Se agarra porque Deus tem bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Acredite. Não importa o que os outros digam, o importante é o que Deus diz. Lembrei de um outro fato. Diz que a gente se torna aquilo que a pessoa mais importante acredita sobre nós, ou nós pensamos que ela acredita sobre nós. Tem pessoas que nunca se deram bem na vida, porque o pai ficou sempre dizendo que você é burro, atrapalhado, que você não vai vencer, e a pessoa acreditou, porque a pessoa mais importante na vida dele era o pai. E aí ele sofreu. Outros era a mãe, outros alguém, sabe? Uma pessoa importante falou, ele acreditou naquela mentira e se deu mal. Mas eu quero dizer para você que a pessoa mais importante da tua vida é Deus. Se tem aí, se você acha que a pessoa mais importante da tua vida é um humano, sabe, é uma pessoa, muda isso hoje. Acredite que a pessoa mais importante, que mais te ama, que mais se importa com você é Deus. Então decida hoje: a pessoa mais importante da minha vida é Deus, e as outras vozes que falaram sobre a tua vida caem por terra em nome de Jesus. E Deus continua dizendo: você é valoroso, você é meu filho, você é minha filha, eu te amo. É Deus que diz isso. Então será a pessoa mais importante. Essa palavra, medite na palavra, leia a Bíblia, busca para você, traz para você a palavra. Deus vai ver transformação. Deus quer transformar. Deus quer nos abençoar. No capítulo 8, de versículo 18. Primeiro versículo 4 do capítulo 8. E como Gideão veio a Jordão, passou com 300 homens, que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. Veja uma coisa. Gideão agora, que os inimigos estão correndo, né? Que se assustaram lá com a presença de Deus que veio. Gideão se levanta e começa a perseguir os inimigos.
Estão correndo, começaram a brigar entre eles, se atrapalharam tudo, porque Deus pelejou por Gideão. Diz que Gideão e os que estavam com ele já estavam cansados, mas ainda perseguindo. Sabe que às vezes a gente cansa na vida? Você tem um sonho, né? Você luta por ele, e de repente parece que não vai alcançar, né? Parece que vai uns midianitas no meio para atrapalhar, sabe? Mas a palavra de Deus para você é essa: pode estar cansado, mas continua ainda perseguindo. Continue perseguindo teus sonhos. O sonho de Gideão era ser livre dos midianitas. O sonho de Gideão era se livrar dos inimigos. O sonho de Gideão era estar sob a bênção de Deus. Ele queria isso. Estava cansado, mas não podia parar. O nosso descanso não é aqui. Enquanto estivermos com fôlego, devemos continuar lutando. Enquanto estivermos com fôlego, devemos continuar, mesmo cansado. Está cansado? Não pare. Está cansado? Não pare. Continue. Você vai vencer. Se você não parar, você vence. Veja aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Quando eu comecei a falar, estava lá, né? Estou aqui. Ainda que eu sente no vale da sombra da morte, vai morrer. Ainda que eu deite, vai morrer. Porque daí o corvo, né, vai olhar aquela coisa deitada, vai falar assim, da morte, mas já que está morto, vamos descer tudo. Já viu lá aquele videozinho lá? O cachorro está deitado, o corvo está morto, para pinicar? Não, mas a Bíblia diz: ainda que eu ande, você não para, você continua. Está cansado, mas continua. É difícil de orar, mas eu vou orar. Tem dia que eu fico de castigo na oração, sabe? Tem noite que eu passo dormindo de joelho no sofá. Tem noite que eu oro. Orou a noite toda? Não, dormiu a noite toda de joelhos. Entendeu? Por isso que às vezes é bom orar de pé, sabe? Falar alto. Mas dentro de casa, a mulher quer dormir, a filha quer dormir também, sabe? Daí o negócio complica tudo. Mas você não desiste. E tem um dia que daí dá certo. Você olha, glória a Deus, aleluia. E foi lá num momento bom, agradável. Mas você está aqui cansado, mas você não para, você não desiste. Você não pode parar. Para que a tua alma seja liberta de todo tipo de medo, para que possamos ser sarados. Agora no versículo 18 e 19, o Gideão vai encontrar com os reis dos midianitas. Perseguiram o povo, pegaram os reis. E agora o Gideão vai perguntar assim: vocês passaram e acabaram matando pessoas. Quem foi que vocês mataram? Os reis dos midianitas vão dizer assim. Está aqui no versículo 19, ó. Versículo 18: então perguntou a Zeba e a Salmuna: que homem eram os que mataste em Tabor? Eles disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, se tivesse deixado com vida, eu não vos mataria. Veja aí, o Gideão lá no começo não se achava ninguém, era o Zé Ninguém, né? Mas ele começou a fazer a vontade de Deus. E quando ele começou a fazer a vontade de Deus, agora os inimigos olham para ele e dizem: você parece filho de rei, você parece uma pessoa importante. A escolha é sua. Se você decide fazer a vontade de Deus, se entregar para Deus, Deus muda a tua história. E aqueles que estão olhando para você, dizendo que você não é ninguém, um dia terão que chegar diante de você e dizer: você é alguém, e alguém importante. Tenho respeito por você.
Eu admiro você, o teu caráter, sabe? A tua personalidade, o teu jeito de falar. Você coloca autoridade. Agora uma coisa é certa: nós não só se parecemos com filhos do rei, nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Toma isso, toma posse. Deus é contigo. Deus é contigo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Acredite nessa palavra. Meu horário acabou quase, mas em poucos minutos, porque quando eu queria chegar é aqui, sabe, pastor? Versículo número 33. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os balins e puseram Baal-Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livraram da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jeroboão, a saber de Gideão, conforme todo o bem que havia feito a Israel. Esqueceram de Gideão, esqueceram de Deus. A alma do povo de Israel enferma. Enquanto estava bem, estão ali, daqui a pouco esquecem de Deus e vão adorar a outros deuses. Começam a temer a outros deuses, esquecem do Deus verdadeiro. Quando as coisas apertam, a gente lembra de orar, buscar a Deus. Mas quando as coisas melhoram, nossa oração se torna superficial. Não temos tempo para orar, para buscar a Deus, e acaba se esquecendo de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e chegou no tempo do passaram o Mar Vermelho, agora depois de 40 anos vão passar o Rio Jordão. Quando vão passar o Rio Jordão, Deus manda que dentro do Rio Jordão eles levantem, enquanto o povo, o sacerdote está passando lá, colocaram o pé na água, então a água se abriu, ficou seca. Deus mandou que o povo fizesse um altar dentro do rio, colocaram pedras. Quando o sacerdote vai tirar o pé, vai sair, a água vai vir, vai cobrir, vai sumir aquele altar. Mas antes disso, eles tiraram pedras do rio para fazer um outro altar mais longe. Isso fala de 2 altares que o crente tem que ter: um dentro do rio, que ninguém enxerga, só Deus sabe e quem fez. É aquele momento que você tem só com Deus em casa. Está lavando a louça, está conversando com Deus, está lá na escola, está conversando com Deus. Tira um tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. Porque é muito bom vir na quinta-feira aqui, estarmos juntos, vir no domingo, todos os dias de culto. Mas se for só isso que a gente faz no dia a dia, nós somos crentes muito fracos. Nós precisamos ter altar em casa, no dia a dia. Momentos de oração, momentos para buscar a Deus. Falou, pastor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ó, foi com Deus. Amém. Deus te abençoe. Um outro altar foi aquele que fizeram para fora. Para que foi feito aquele? Para que quando passassem os anos, os filhos que viriam e olharem para o altar de pedra lisa, sabe? Olharem para as pedras do altar e dizer assim: mas esse altar, essas pedras vieram do rio, não vieram do rio? Aí o pai, o avô, alguém iria contar: sim, um dia nós passamos pelo rio, pé seco, Deus segurou a água. Contar para os filhos, contar para a geração. Mas só para êxodo esse altar lá fora, se tiver o altar dentro do rio. E esse altar aqui é para não esquecer. É para não esquecer.
Quando nós olhamos em 1 Crônicas capítulo 16, quando Davi ele faz o tabernáculo, ele faz uma lista e entrega na mão do sacerdote, dizendo: vocês vão ficar aqui o dia inteiro, vai ser uma turma, vai vir outra, e vão começar a louvar a Deus, vão bendizer a Deus pelo livramento do Egito, livra a Deus pelo livramento que Deus deu dos Amonitas, e vai a todas as outras nações, e vai lembrando todos os milagres que Deus fez, vai lembrando. Às vezes a pessoa diz: eu não consigo orar, sabe por quê? Porque às vezes eu não tenho o costume de anotar o que Deus já fez na nossa vida. Se você olhar no braço da Sirene, minha esposa, nessa mão aqui, ela tem um ossinho para fora assim, sabe? Ela tinha tendinite, ia secar o braço dela, ela estava secando. Veio uma irmã e orou, e Deus curou. Mas Deus não podia fazer sumir, cara. Deus podia, mas Deus deixou o memorial. Espera essa semana. Toda vez que você olhar isso aí, tem que dar glória a Deus, porque era para você ter o teu braço seco. Se abrir minhas costas, minha camisa e olhar minhas costas, está toda cortada. Você tem o pratinho, né? Segura assim. Eu era para estar em cadeira de roda, paralítico. Deus me curou. Ele podia fazer sumir? Sim, podia, cicatriz. Mas é um memorial. Tem alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, um filho que ia morrer, de repente Deus deu vida para ele, você não olha para o filho hoje e esquece. Não, toda vez que eu olhar, tem que lembrar, aqui por vontade de Deus. Não deixa a tua alma enferma esquecer o que Deus já fez por você. Gratidão. Tem muitas, se for ver a pesquisa, tem uma multidão muito grande de gente com Alzheimer, com esquecimento. E eu não sei se alguns deles, numa tentativa de Satanás, fazer com que a pessoa esqueça, para não dar glória a Deus no lugar que Deus já fez. E alguns que estão nessa situação, talvez eles mesmos, quando tinham a mente boa, nunca se esforçaram de lembrar, de ser grato a Deus. Hoje cedo, eu cheguei aqui perto do meio-dia. Geralmente eu quero chegar mais cedo. Eu cheguei perto do meio-dia porque estava no meu coração de ir lá visitar o irmão José, conversar com o pastor Marcos. Quem que é o irmão José? Foi um homem que há 8 anos atrás me apresentou eu para o pastor Marcos. Trouxe aqui na secretaria aqui, lá da fazenda. E Deus aconteceu que ajudou nós na AMA, temos aí abraçado. Eu fui lá para agradecer ele, convidar ele para estar com nós dia 31 no reunião da AMA. Da CC, né? Ele ajudou a cama e foi isso, chegamos até aqui. Acontece que quando eu cheguei hoje lá, o irmão José não sabia quem eu era. Depois, com o tempo, lembrou. Mas aí ele perguntava para o pastor Marcos e dava questão de 5 minutos, perguntava para o pastor Marcos de novo. Voltava, sabe? Esqueceu. A mente dele não está mais boa. Hoje nós estamos aqui para nós termos uma manhã melhor, sabe? Nós chegar na nossa velhice, não está tudo arrebentado. Podemos orar hoje pela nossa velhice e ser grato pelo que Deus já fez, que haja gratidão no nosso coração. Que nós não deixe, sabe, que a ingratidão tome conta da nossa vida. Eu quero que você lembre o que Deus já fez por você. Nós temos tendência de vir na igreja para pedir, mas o segredo para nós receber mais é ser gratos, lembrar do que Deus já fez. Eu quero orar com você agora. Se coloca de pé para orar. Se você sabe que Deus já fez alguma coisa por você, agradeça a Ele.
Se você está se sentindo fraco, com medo, que é Gideão, Deus diz para você que você é valoroso, valorosa. Deus não está olhando hoje, só hoje, Deus está olhando o amanhã. E o teu amanhã é abençoado em nome de Jesus. A tua família é abençoada em nome de Jesus. Vai vencer em nome de Jesus. Está com crise financeira, Deus abrirá a porta, fará milagres acontecer. Mas seja grato hoje, adore hoje, exalte hoje, não olhe para a dificuldade. Isaac estava numa grande dificuldade e foi para o deserto. E Deus disse para Isaac: pega a tua semente e joga no deserto, semeia. Cada semente ele colheu 100 por um. Porque Deus está dizendo para Isaac: não depende de terra boa, não depende de ser lugar que chove, tu depende da minha bênção. Quer dizer para você, você não depende do governo, não depende do que está acontecendo, você depende da bênção de Deus. Querido Deus, querido Pai, nós estamos na tua presença nessa noite. Eu agradeço por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Pai, nós acreditamos na tua palavra. Nós somos mais do que vencedores. Já foi dito nessa noite, ó Deus, que não será tribulação, não será angústia, não será espada, não será homens, demônios que nos separarão do amor do Senhor para as nossas vidas. Tu nos amas, Senhor. Agora nos ensina a acreditar nesse amor, nos ensina a confiar nesse amor. Nós não queremos temer outros deuses, o nosso coração não estará voltado a outros deuses. Não temeremos ao Deus do dinheiro, não temeremos a crise, não temeremos a enfermidade, não temeremos qualquer tipo de espírito maligno que de uma forma ou de outra tenta oprimir a vida dos teus filhos. É no nome de Jesus. Deus abençoa a vida do teu filho e da tua filha, abençoa o seu relacionamento, o casamento, abençoa a vida sentimental, emocional do teu filho, da tua filha. Deus o abençoe em nome de Jesus. E todos os planos do inferno contra a vida do teu filho e da tua filha caem por terra no nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre a vida desse povo, sobre a vida da tua igreja, sobre as nossas vidas. Nós somos abençoados. Deus sara a nossa alma, não queremos ser presos ao medo, Senhor, mas queremos, Deus, confiar na tua palavra. Deus, é o que o Senhor diz que importa para nós. E o Senhor diz que nós somos teus filhos. O Senhor diz que nós somos vencedores. Sim, Pai, nós somos teus filhos, nós somos vencedores. É no nome de Jesus que a vitória é nossa, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.